Olá pessoal, estou aqui para compartilhar com vocês mais uma reflexão baseada na Palavra de Deus, conforme o Evangelho de João, capítulo 16, 15, versículo 26 e 27, e depois no capítulo 16, a partir da segunda parte do versículo 4 até o versículo 15. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Se nós fizéssemos a seguinte pergunta: quem de nós gostaria de viver na mentira? De viver uma vida de ilusão? Acredito que a maioria de nós iria dizer que não gostaria de viver assim, que prefere a verdade. Por isso este pequeno trecho, que fala um pouco da obra do Espírito Santo, se torna um tanto mais importante e ao mesmo tempo contraditório a nós. Importante porque Jesus mesmo irá dizer que ele irá enviar o Espírito da verdade. E contraditório porque nós que dizemos tanto que queremos verdade, precisamos que a verdade venha de fora até nós e que nos convença de nossa própria inverdade. Hoje nós celebramos o dia de Pentecostes, o envio do Espírito Santo às nações. E o que queremos é falar, a partir deste texto, um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo. Ouve-se muito falar do Espírito Santo, mas muitas vezes de uma forma que apenas visa demonstrar a ação do Espírito a partir de barulhos, reações do corpo, entre outros. Mas afinal, o que faz o Espírito Santo? Onde ele age? E que diferença isso tem para nós? Jesus ele vinha falando aos seus discípulos que permanecessem ligados a ele. Ele falou que, assim como o odiaram, também odiariam os seus. E ele também disse que estava para partir, estava para voltar ao Pai. E diante disso, os seus discípulos ficaram com um coração cheio de tristeza, pois Jesus estava para partir. E Jesus lhes diz que é necessário que ele vá ao Pai, mas que os seus discípulos não ficariam órfãos de seu mestre, pois Jesus enviaria o seu Espírito para os seus discípulos. Ou seja, a relação agora não seria mais palpável, mas sim uma relação em espírito
e verdade. Jesus não abandona os seus. Por isso, a você que crê em Jesus como teu Senhor e Salvador, saiba que o Espírito de Jesus habita em você e com você ele vive e passa com você por todas as situações da sua vida. Jesus chama o Espírito várias vezes de o Espírito da verdade, o Espírito que os guiará na verdade. Ou seja, o Espírito que Jesus envia vem nos trazer a verdade, vem nos guiar nesta verdade. A verdade não é algo que está em nós, ela vem de fora. E o próprio Jesus já se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. Por isso que o Espírito Santo vem nos trazer não é somente uma informação, mas ele é a ação de Deus em mim, em você. É Deus agindo no meu e no seu interior, através da sua palavra, fazendo com que nós nos voltemos a Jesus e creiamos naquele que é a verdade. É o Espírito, através da palavra, nos trazendo Jesus. E aqui nós temos um problema. Como já disse, se Jesus, a verdade, tem de ser trazida até nós, e nós temos de ser movidos pelo Espírito a crermos nela, é porque nós não temos esta verdade em nós por nós mesmos. E, consequentemente, vivemos numa mentira, num engano. E a Escritura declara que o diabo, o príncipe deste mundo, é o pai da mentira. Por isso, sem a ação do Espírito Santo em nós, é nessa direção que nós caminhamos e vivemos sem sabermos, ou acreditando que estamos no caminho da verdade, o que não é verdade. Por isso que o Espírito Santo, o que ele faz é nos fazer não saltar, não pular, não dar gargalhadas, não fazer barulho, mas o que o Espírito Santo faz, através da palavra de Deus, é agir silenciosamente, no mais profundo e escuro de nosso ser, nos resgatando das trevas, da morte, da mentira, do engano, da incredulidade e nos trazendo a verdade que salva, que liberta, que é luz. Por isso Jesus dizer, quando ele vier, o Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando nós ficamos frente a frente com aquele que é a verdade, Jesus, nos deparamos com a nossa realidade de seres corrompidos, manchados pelo mal, de seres que andam na mentira, no engano, de se acharem bons, de acharem que têm com que se bancarem diante de Deus. Mas quando ficamos frente a frente com aquele que é a verdade, com aquele que é o amor encarnado, o que nos resta é termos de admitir que em nós está o engano, a ilusão, que em nós há egoísmo, a maldade, a corrupção, falta de verdade, má vontade. E tudo isso porque na raiz do nosso problema está aquilo que Jesus denuncia e que o Espírito Santo vem atacar em nós. O nosso pecado de não crermos de fato e verdade naquele que é a verdade, o próprio Deus revelado em seu Filho Jesus Cristo.
E o Espírito Santo vem através da palavra agir em nós, a fazer-nos crer em Jesus, o Deus que se fez homem, habitou entre nós e se entregou por nós, por nossos pecados, para que fosse feita a justiça de Deus, para decretar que o mal, que o maligno está julgado. Isso será revelado no último dia. Portanto, em mais esta vez, o Espírito quer agir, fazer morada em você, convencendo-o da sua situação de pecador diante de Deus, mas do perdão gratuito, da verdade que liberta, que salva da morte, a qual é Jesus Cristo, o Deus que foi à cruz por você. Diante da negação convicta e decidida em seu coração de não crer, bem, segundo a Escritura, você permanece sem a verdade em seu coração e segue o pai da mentira e príncipe deste mundo, o qual já está julgado. E essa sentença será revelada no último dia, junto daqueles que o seguem. Mas é você que, pela ação do Espírito, quer agarrar-se àquele que é a verdade, ou seja, Jesus, o Deus que se fez homem, se entregou por você. Saiba que a justiça de Deus já foi feita. E Ele mesmo assumiu o seu pecado e hoje te diz: fique em paz, pois os teus pecados foram todos perdoados. Sem a ação do Espírito Santo, não há conversão, não há fé na verdade, não há vida e vida eterna. Pois Ele é o Espírito da verdade, o Espírito da vida. Mas como saber onde o Espírito Santo está agindo, falando, proclamando? Nós não temos controle sobre Ele. Ele é o Espírito de Deus, não nosso. Mas a dica que Deus nos dá é vermos onde Cristo está sendo anunciado, proclamado. Pois o que o Espírito Santo faz é colocar as luzes, os holofotes em Jesus. E esta é a sua obra. E assim o Espírito é glorificado. Quando Cristo é proclamado ao mundo como a verdade para o perdão e vida eterna a todo aquele que nele crê. Em mais esta vez, esta verdade é proclamada a você. Diante das dificuldades que você enfrenta na sua vida, lembre-se que em Cristo há em você alguém muito maior do que você mesmo. E esse alguém é o próprio Deus em seu espírito, para caminhar junto de você, sofrer, chorar, se alegrar com você, te levantar nos tombos, te carregar quando você perder as forças, te guardar na verdade, em Jesus, de modo que após a morte há uma vida gloriosa à sua espera. E enquanto você aguarda esta vida em sua plenitude, saiba que ela é sua, pois a garantia já foi dada a você por Deus, o seu Espírito. Que Deus, Espírito Santo, nos dê compreensão e fé nestas palavras, nos guardando na vida em Cristo. Amém.